salve rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, vídeo pós-jogo, assisti aqui no bar italiano, tá aí ó, rapaziada ali vendo o jogo, daqui a pouco inclusive vai começar Vasco e Flamengo, e a gente vai falando aqui um pouquinho sobre todas as situações aí desse Botafogo, 2 Resende, 0 protocolar, nada mais que a obrigação da equipe do Botafogo vencer o Resende, que é, junto do Boa Vista, ali, o pior time desse Campeonato Carioca, vai brigar na última rodada com o Boa Vista para ver quem cai para a segunda divisão do Campeonato Estadual. E aqui a gente fala um pouquinho sobre o que foi essa partida, em que um jogador, digamos assim, acabou resolvendo a parada em lances tecnicamente individuais. Tá legal? Se inscreve aqui no canal Brownie Fogo, está com 86.400 inscritos quase. Vou pedir pra gente chegar aos 86.500, rapaziada. A nossa meta, na verdade, é 90 mil. Tá? Eu tô querendo muito chegar aos 90 mil antes do primeiro semestre, antes do segundo semestre, melhor dizendo. Então, eu quero essa ajuda de vocês, tá legal? E agora a gente vai falar um pouquinho desse jogo, que foi um jogo pra tabela do Campeonato Carioca, do Botafogo no Campeonato Carioca, foi importante, tá? Embora não tenha sido tão animador assim pro torcedor do Botafogo, em que eu ainda tenho muitas ressalvas em relação ao trabalho do técnico Luiz Castro, tá legal? O Botafogo começou bem ali nos primeiros segundos de jogo, inclusive com uma jogada ensaiada, conseguiu dar trabalho ao goleiro Jefferson da equipe do Resende, o Matheus Nascimento criou oportunidades, o Carlos Alberto também. Aí a gente foi ali para os 10, 20, 30 minutos do primeiro tempo e o jogo ficou ali uma loucura, né? O Botafogo não conseguindo produzir absolutamente nada, encurralado na sua linha de defesa, não consegue ter uma movimentação necessária. Assim, o trabalho ele não evolui, ofensivamente falando, o trabalho do Botafogo não evolui, não tem a menor evolução. O trabalho é fraco ofensivamente, defensivamente o Botafogo tem até alguns pilares, tá? Mas ofensivamente o trabalho é muito fraco, tem a ver com o lado direito do Botafogo que é muito falho, hoje teve o JP que jogou ali pelo lado direito, bem verdade, mas assim, o trabalho é muito insuficiente, mas muito mesmo. Tá? A gente não tem variações no meio campo, a gente não tem aquele cara que ele vai puxar o jogo para centralizar, para fazer o jogo girar para o jogo central. O Castro fala assim muito em jogo de posição, fala muito em ataque posicional, mas é literalmente isso, parece que o Botafogo é posicionado em totó em campo, a gente não tem variações que fazem o Botafogo se aproximar do centro do jogo. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu prefiro muito mais o ataque aposicional, aquele ataque funcional que faz os jogadores se aglomerarem no setor onde está acontecendo o centro do jogo, mas mesmo no jogo de posição você tem variações para que as pessoas elas consigam ter uma troca, e isso não aconteceu nesse jogo, tá? E aí o Resende chegou, inclusive, com um certo perigo num momento que o Botafogo estava mal no jogo, o Lucas Perry salvou mais uma vez a pele do Botafogo, e aí numa jogada individualmente, falando do Matheus Nascimento, o Botafogo conseguiu o seu gol, certo? Uma presepada ali do camisa 13 do Resende, lateral direito. O Matheus Nascimento consegue fazer um pivô, cortando de letra, dando de calcanhar. O Carlos Alberto faz um belo gol, uma belíssima jogada do Matheus Nascimento. E fazendo um adendo até, já puxando o gancho para o segundo tempo, em que ele faz um belo gol ali de direita, pegando de primeira. Tecnicamente, cara, eu já conversei com jogadores assim, do Botafogo. Eu já conversei com técnicos, eu já conversei com jogadores do São Paulo, do Santos, que estiveram com o Matheus Nascimento em categorias de base, e todos eles falam, cara, o Matheus tem qualidade, o Matheus é um jogador de qualidade, é um jogador com refino, ele só precisa estar bem acompanhado ali no ataque, precisa de um pouco mais de calma. O que eu tenho pra mim é que aos 19 anos, o Matheus inclusive completou 19 anos ontem, tá? O Matheus, ele não é um centroavante ainda, tá? Ele é um atacante e ele tem que estar acompanhado de um centroavante ou de um cara fisicamente forte, imponente, como talvez seja até o caso do Carlos Alberto, tá? E aí com isso ele consegue ter um rendimento adequado, né, para poder atuar. Marcou um gol, deu uma assistência. O Botafogo fez algumas alterações. Gabriel Pires, cara, assim, patético o comportamento dele, tá? Eu acho que é completamente natural a torcida vaiar, falar alguma coisa pra ele. A torcida, eu também não curto isso da torcida vaiar individualmente um jogador, mas ele não está no direito. O Botafogo perdendo 2 clássicos da maneira patética que foi, contra o Flamengo, perdendo, tendo que se classificar de maneira, assim, no último minuto contra o Sergipe,
né, da maneira vexatória que foi, ele não tá no direito de cobrar a torcida do Botafogo, pedir mais vai, ficar de deboche, cara. Ele tem que calar a boca e jogar futebol. O Gabriel Pires tem que calar a boca e jogar bola. Ele não tá no direito de ficar cobrando qualquer tipo de coisa da torcida do Botafogo, certo? Ainda mais o torcedor de fora do Rio de Janeiro, que é tão apaixonado em ver o Botafogo 1, 2 vezes por ano, no máximo, tá? E aí, a gente vê as alterações, assim, o Piazon acabou entrando em 30 segundos, ele teve ali aquela lesão dele, né? A situação da concussão, a pancada na cabeça, enfim. E aí, tivemos a entrada do Lucas Fernandes, né? E de alguns outros jogadores. E o Botafogo, enfim, com o Luiz Henrique, ele tentando algumas produtividades ali pelo lado esquerdo. O Luiz Henrique que já melhorou em relação aos últimos jogos, mas ainda está insuficiente, certo? E aí tivemos a entrada do Raí. E aí eu quero falar propriamente sobre ele. O Raí é um cara que ele mudou a dinâmica do jogo do Botafogo. O Botafogo começou a ser muito mais produtivo em campo, buscar a bola no pé dos zagueiros, aproximar do ataque, liberdade para flutuar, porque quando o jogo tá chegando na reta final você tem um pouco mais de liberdade. Cara, é a prova de que o Luiz Castro ele tá errado nessa teoria aqui, ó. Hoje em dia não tem mais 10, hoje em dia tem 2 8s que vão e voltam. Eu até concordo que é uma dinâmica, mas não é uma dinâmica exata, sabe? Não é uma questão que você vai ficar preso a isso. Aí não vai ter nenhum camisa 10 em campo, e é o que eu postei lá no Twitter, né? O Raí merece mais oportunidades pelo futebol que ele apresenta, pela criatividade que ele tem. Mas infelizmente o nosso professor, né, o nosso mister, ele não gosta de camisas 10. Ele tem repulsa a camisa 10, ele gosta só do 8, ele gosta do médio. Ele não gosta do camisa 10. Ele tem repulsa ao jogar brasileiro. Então, já que ele tem repulsa ao jogar brasileiro, entra o Raí no segundo tempo, que ele deve estar arrebentando nos treinos, só assim para ele entrar. E dá uma dinâmica ofensiva muito maior que qualquer estudo que ele tem em relação ao futebol, certo? Ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Eu entendo que ele vai ter as dinâmicas dele, eu entendo que ele vai ter a forma dele jogar, mas ele também tem que se adaptar ao jogar brasileiro. Ele tem que se adaptar à base do Botafogo, ele tem que se adaptar aos jogadores do Botafogo, coisa que ele não faz. E ele reluta a fazer porque ele é teimoso, tá? Teimoso. E aí, nessa, o Botafogo vence por 2-0. Eu não tenho nem esperanças de ver o Raí em breve em campo, porque... ele não gosta de camisa 10 e é isso, a gente tem que entender, porque já que diz o Castro, ele é o dono do clube, então se ele é o dono do clube, ele faz o que ele quer. Enfim, mas o Botafogo vence e agora tá rolando aqui nesse momento Flamengo e Vasco, o jogo tá 0-0. E aí, por enquanto, né, com o empate, o Botafogo tá voltando ao G4 e o Vasco tá indo pra 5ª posição, tá legal? Quero saber de vocês quem foram os melhores, os piores. Você viu a situação do JP jogando de lateral direito, minimamente fez ali um feijão com arroz, aqui quando o Daniel Borges entrou, já piorou um pouquinho o sistema defensivo do Botafogo. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre cada jogador e sobre, assim, os atributos positivos e negativos que vocês têm, tá legal? Tamo junto, um abraço, até a próxima e fui!